Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao nosso canal, ao canal Tati Jordão. E hoje a gente tem um teminha bem polêmico. Está linkado a 80%, mais de 80% de erro dos nossos projetos. Você sabe do que se trata? Fica comigo até o final que já compartilho com você e você vai descobrir. Comunicação. Você sabia que mais de 80% dos nossos erros, dos nossos problemas nos projetos, independente de ser projetos de arquitetura, design de interiores, mais de 80% eles estão vinculados a problemas de comunicação? E aí eu volto até para poder refrescar um pouquinho a memória. A gente já falou aqui de projetos, a gente tem um vídeo aqui sobre gestão à vista. Tudo que tem começo, meio e fim, que tem uma entrega, é considerado um projeto. E aí, nessa coisa, né, a pessoa louca que adora anotar os processos, adora anotar as coisas, eu identifiquei que 15% dos erros dos nossos projetos estavam vinculados aos clientes. Sabe aquela coisa que, óbvio, precisa sim ser dito? Então, a gente geralmente não diz porque a gente tem preguiça, porque a gente tem que explicar, porque a gente provavelmente não vai agradar ao outro, porque a gente vai precisar ter tempo para se dedicar a isso. Então, por esses motivos, pequenos motivos, e por alguns outros, a gente não comunica, a gente não diz. E o nosso cliente, ele acha que as coisas elas vão fluir da melhor forma possível, mas só que existem regrinhas, né? Para toda relação ela existir e ela existir de uma forma saudável, a gente precisa sim comunicar quais são as regras. Aquela coisa, eu já falo em outros vídeos, regra clara. Cartas na mesa. O que a gente precisa realmente dizer para startar um processo junto aos nossos clientes? Então, como eu mencionei, eu sou a pessoa que anota tudo e esse número 15%, né, de responsabilidade dos clientes, ele me chamou muito a atenção. Então, já tem aí alguns anos que eu venho anotando alguns processos e um dos manuais que foi desenvolvido por mim é o Manual do Cliente. O Manual do Cliente, ele é um manual que hoje eu vou compartilhar com você e aí fica comigo até o final do vídeo porque tem algumas informações importantíssimas, inclusive pulos do gato de coisas que, né, como é que a gente pode se sair de determinadas situações, determinadas perguntas. Então, esse manual, ele me ajudou e ajuda muito a resolver pequenos e vários problemas de comunicação. E aí, por incrível que pareça, os 15% dos clientes, eles começaram a cair para 10%, 8%, e aí os clientes ainda erram um pouquinho, né? Porque todos nós somos humanos e sempre existem coisas que a gente vai precisar evitar. Na verdade, colocar, né? O manual ele é vivo e ele está sempre em mudança. Inclusive hoje eu fiz a anotação de uma informação de um pequeno probleminha de comunicação que eu tive com uma determinada prestação de serviço, né? Um projeto que a gente estava finalizando aí. E aí eu vou compartilhar as informações rapidamente. Hoje o meu manual, ele já está numa versão, sexta versão. E o que é sexta versão, Tati? Sempre eu salvo, e salvo como um documento em cima do outro. Eu não apago o primeiro, porque se eu quiser um dia fazer o cruzamento das informações, eu vejo ali a origem de tudo. Então fica um pouquinho uma história para contar. Então eu estou na quinta versão, na verdade. Esse manual ele iniciou já há alguns anos, como eu mencionei para vocês. E ali é como se fosse um acordo de cavalheiros. É como se estivessem as regras do jogo para o nosso cliente. Então, a gente tem várias ferramentas dentro do escritório de controle, né? Então, otimizando qualidade, gestão do tempo, retrabalho, a gente minimiza retrabalho, porque o que está dito, né? Depois a gente, mas eu não fui informado, eu não sabia. Não, lé do engano. Sabia sim, estava escrito, foi enviado para você, cliente. Então, o que é o manual de atividades, né, do cliente Tati Jordão? Eu faço sempre uma breve descrição, visando manter um bom relacionamento, evitar os chamados ruídos na nossa comunicação. Lançamos a proposta do uso deste manual de atividades dos clientes. Neste manual, iremos descrever algumas atribuições que passam a ser de responsabilidade dos nossos clientes, porque, afinal de contas, o que está acordado não sairá caro. Falei já isso aqui para vocês. E aí seguem abaixo as informações sugeridas para o alinhamento. Hoje, amigos, eu tenho aproximadamente 15
15 pontos, né, que estão mencionados. Eu tenho hoje 15 pontos, eu continuo aqui, eu tenho 15 pontos que são mencionados dentro das atividades, né, dentro do manual. Então, na verdade, eu tinha 14, como eu mencionei para vocês, hoje eu tenho esse 15º ponto. Então, rapidamente, eu vou colocar aqui. Cabe aos nossos clientes o envio dos desenhos executivos fornecidos pelo escritório para as devidas cotações. Eu vou falar um pouquinho de 3 elementos, depois eu volto para explicar. Negociações e prazo dos orçamentos, todos são de responsabilidades, junto com os prestadores de serviço e lojistas, são responsabilidade dos nossos clientes. A gente disponibiliza uma relação contendo todos os contatos de prestadores fornecidos que são envolvidos no processo e os clientes eles são responsáveis a tocar a negociação. O que acontece? A gente finaliza o projeto, a gente envia o projeto executivo e o cliente ele tem todas as informações no projeto executivo. Junto com o projeto executivo, a gente também tem a relação dos prestadores de serviço e possíveis lojistas ou parceiros que vão estar desenvolvendo serviços e vão, consequentemente, apresentar valores. Por que eu resolvi fazer desta forma? Porque antes o cliente tinha o prestador, ou eu tinha o prestador tinha o preço. E aí o cliente, Tati, qual foi o valor? Aí eu perguntar ao prestador. Aí o prestador dava a informação para a Tati. O cliente, Tati, será que ele consegue dividir em 3 vezes? Espera aí que eu vou perguntar. Aí lá ia eu perguntar para o prestador de serviço. Uma vez que o cliente ele tem a informação do prestador de serviço, da loja, essas informações elas conseguem ser trocadas e mediadas diretamente um com o outro e eu saio totalmente de cena e deixo essa atividade livre, inclusive evitando ruídos de comunicação, perdas de tempo. Realmente a gente perdia muito tempo. E eu perdia muito tempo, porque eu gestionava ainda a relação cliente-prestador de serviço. E a gente também, quando envia o projeto executivo para o cliente, a gente envia geralmente em PDF, que é um formato de arquivo que o cliente pode abrir em celular, tablet, enfim, pode imprimir. E aí o cliente, se ele quiser fazer 15 orçamentos, ele vai fazer 15 orçamentos com aquele material que a gente encaminhou para ele, porque antes também eu ficava no meio do processo. O cliente queria um orçamento com marceneiro, queria um orçamento com um determinado graniteiro, recebia, aí depois queria que eu mandasse para A, para B, para C. A única orientação que a gente faz cliente, pode mandar para o universo, mas a gente sempre pede para, antes do senhor bater o martelo, mandar as informações para o escritório, porque a gente precisa conferir para ver se está tudo linkado, tudo certinho. E geralmente essas informações elas não constam como corretas, elas não estão certas. Sempre falta uma soleira, uma medida está errada, falta um armário, a especificação não está correta. Enfim, então, esses 3 primeiros pontinhos aí para vocês entenderem a importância, né, desse manual. E aí, dica. Eu prometi a vocês que as pessoas que continuassem, né, até o final, dica preciosíssima. O que eu recomendo? Como isso é um material que, em algumas situações, o cliente ele vai precisar de explicações, e tem até alguns clientes que não gostam das coisas claras, infelizmente temos, eu só recomendo o envio desse material pós-fechamento do projeto, né? Depois do primeiro pagamento, depois do primeiro recebimento da parcela, né, que você fechou com seu cliente, aí você envia esse acordo de cavalheiros. Tati, no briefing eu vou falar que eu tenho um documento que a gente envia essas informações. É importante para o cliente não ser pego de surpresa. Então, dica 2, comentar com o cliente que você tem sim um manual para evitar ruídos de comunicação e que esse manual ele é enviado logo que o projeto ele for iniciado, for fechado. A lista de materiais referente à obra sempre deve ser entregue esclarecida junto ao prestador de serviço. Cabe aos clientes efetuar os pagamentos diretamente. E as medidas de equipamentos eletrodomésticos que forem adquiridos, que são novos, que são fornecidas pelos clientes em caso de alteração, o escritório precisa ser informado por e-mail. Então, com relação a negociações, com relação a pagamento de prestador de serviço. Cliente fechou ali. Tati, quando é que paga? Dia tal. Aí no dia tal, o cliente liga para a Tati para poder saber a conta do prestador de serviço, ou onde é que é o banco, ou cadê o número, enfim. Sai do processo.
cada macaco no seu galho. Se fosse o seu valor, o seu recebimento, cabe sim você ficar no meio desse processo. Na verdade, você ficar de frente a esse processo. Mas como é uma coisa terceirizada, então, cliente, de novo, entra em contato com o prestador de serviço e se alinham quando é o pagamento, qual é o percentual, porque já aconteceu comigo de eu errar percentual de pagamento por semana. Então, tem pessoas que recebem 50% na conclusão de uma etapa, 50% na outra. Eu tinha dito 40, 60, e o prestador de serviço ficou com raiva de mim, porque quem passou a informação errada fui eu. Então, por causa disso, que aconteceram várias vezes esses erros, hoje prestador cliente direto. Então, eles vão resolver pagamento onde recebe dinheiro, é cheque, é cartão, e eu não fico sabendo dessa informação. Amém, Senhor. Com relação a dúvidas e esclarecimentos sobre material, sobre lista de material, se na sua obra você tiver um engenheiro responsável, o cliente ele pode entrar em contato diretamente com o engenheiro e esclarecer qual é a cor da argamassa, se é branca, se é cinza, qual é a marca que ele prefere usar, o que é tarufo. Já aconteceu, está num domingo, e o cliente está em determinado home center. Tati, eu vou comprar aqui, qual a medida do tarufo? Onde é que eu acho? Quantos pacotes são? Eu não sabia nem o que era tarufo. Então, eu fui pesquisar, fui passar a informação, tentei falar com o prestador, não sabia qual era a medida, não sabia quantos. Então, o cliente que foi no home center, inclusive não avisou, queria as informações na hora, be on time. Então, assim, difícil, cliente, também processo de comunicação. Então, por isso que eu saí desse processo de comunicação. Outra situação, cliente vai reaproveitar todos os eletrodomésticos. Perfeito, acho show, a gente consegue fazer a medida toda no momento de levantamento, ou ele vai passar as referências, as informações, ele vai passar inclusive os manuais que a gente precisa. Mas se o cliente ele realmente resolver, Tati, eu me mudei, eu tô vendo aqui que esse meu fogão não vai ficar legal, eu vou comprar o fogão XPTO. Essa medida a gente recomenda ser passada por e-mail, porque assim, você tem grupo de obra, grupo de cliente, grupo de família, grupo de amigos, amigo da escola, grupo de mães, grupo dos amigos das mães. Todas essas informações, elas se perdem no WhatsApp. É uma ferramenta que ela é extraordinária, ela é fantástica, mas é uma ferramenta que pode comprometer, sim, o rendimento. Então, se perde, você abre, esquece. Então, sempre passar a informação por e-mail. Se existir um manual, passar a referência para a gente poder fazer o download desse manual de instalação, porque ele vai falar, se for um fogão, como por exemplo, se for um cooktop, ele vai falar a medida do nicho que a gente precisa para fazer a abertura, na verdade, ele vai dizer a que altura recomenda-se ficar a tomada, quais são as necessidades específicas para a tomada e também o ponto de gás. Antigamente, tomada e ponto de gás poderia ficar na mesma área, hoje em dia por questões de segurança não, e o ponto de gás tem que ficar no espaço de fácil acesso. Então todas essas informações a gente encontra dentro dos manuais. Então por isso que nós pedimos por e-mail, porque isso entra na lista de atividades de coisas a fazer. Num segundo momento, a gente dá continuidade, faz a pesquisa, baixa o manual, enfim, estuda praticamente todos os eletrodomésticos para poder fazer as instalações nos devidos lugares da forma correta e coerente. As alterações e solicitações de diversas, são muitas geralmente, que é relacionado ao projeto, arquitetônico, interiores, enfim, eles precisam ser enviadas também por e-mail para a gente manter os registros. Todas as alterações, então a gente tem aqui vários itens com relação à alteração e solicitação. Então todas as alterações necessárias ao projeto também precisam e devem ser solicitadas antes do projeto executivo e serão atendidas quantas vezes forem necessárias. Então, tudo a gente pede para concentrar por e-mail. E acreditem, amigos, tem dado certo. Mas assim, se você não diz, as pessoas elas não vão fazer. Então, a gente pede para realmente concentrar as informações por e-mail e tem acontecido dessa forma. Por exemplo, um dos casos que eu coloquei ali no nosso manual. A gente sabe que o projeto executivo, para chegar nele, existem algumas fases antes do projeto executivo. Mas o projeto executivo, ele é denso, ele é o coração do projeto. Ele tem várias situações, então dependendo do projeto, você consegue até ter 20, 30 plantas com relação a um único apartamento. Então, a gente pede para que todas as alterações, todas as informações com relação ao projeto executivo, elas sejam solicitadas antes da gente iniciar.
tudo que você quer de alteração. Tati, eu quero mudar 200 coisas. Vamos mudar 200 coisas. Agora, precisa ser feito antes do projeto executivo. Tati, se eu pedir para fazer a alteração depois do projeto executivo pronto, a gente vai precisar fazer um aditivo de preço. Poxa, Tati, aditivo de preço? Sim, aditivo de preço. Então, assim, a gente pede para o que for solicitado alterar por e-mail e alterar tantas vezes forem necessárias antes do início do projeto executivo. Por quê? Quando a gente parte para o projeto executivo, a gente inclusive pergunta por e-mail: cliente, essas informações estão corretas, podemos seguir com o projeto executivo? Ok, Tati, pode seguir com o projeto executivo. Porque já aconteceu de eu estar numa obra, num apartamento, e de repente, eu vou derrubar aqui, vou fazer essa varanda integrada à minha sala. Eu não tinha esse manual. É fácil, né, Tati? Quando você resolve, no meio da obra, abrir a varanda para integrar a sala, você tem uma diferença de revestimento, você tem uma diferença de rodapé, você tem quantitativo de tinta diferente. Se for ter algum papel de parede, isso também vai impactar. Você tem que refazer paginação a depender. Você tem que mexer em forro de gesso. Você tem que mexer em planta de demolição e construção. Você tem que mexer em layout. Talvez em cores, conceito. Então, aqui, facilmente eu listei 10 coisas que a gente vai precisar fazer. Porque, eu resolvi alterar minha varanda, vou fazer ela integrada agora à minha sala. São quase 15 dias de trabalho por causa dessa alteração. Quem paga isso? Então, clientes, amigos, amores, me desculpem, mas cada macaco no seu galho. A gente precisa realmente ter regrinhas básicas para a gente poder trabalhar da melhor forma possível. E aí, voltando aqui, a gente tem até uma regrinha que eu já li ali, já dei uma filada. Número de visitas. A gente precisa, sim, deixar muito claro que o seu projeto, que o projeto do cliente, ele está englobando 10 visitas, 15 visitas, 30 visitas. Por que é importante isso? É importante isso estar em contrato e é importante isso estar registrado no manual do cliente, porque ele corre o perigo dele esquecer e assim, se você fizer uma dupla checagem, o cliente geralmente não esquece. Porque senão, amigos, já aconteceu comigo, esse mesmo cliente da varanda, a gente começou 15 visitas, se eu não me engano, um projeto mais antigo, projeto de um apartamento, reforma total, 15 visitas. Era um cliente que ele queria realmente ter o acompanhamento em todas as etapas, todos os processos. Ele me disse: Tati, se eu quiser definir um parafuso, eu quero que você vá comigo. Ok, não tem problema, mas a gente vai precisar fazer um aditivo de contrato. E ele assim o fez, ele topou. Então o contrato dele começou com 15 visitas e terminamos com 45 ou foi 44 visitas. Foram 44 visitas. Então, se você não coloca essas informações, se você não coloca essa regra, e se isso não está claro desde o começo, o cliente, ele vai precisar de você, você vai lá. Mas quem está pagando esse deslocamento? Quem está pagando a sua hora de trabalho lá? Como é que fica seu escritório que está descoberto porque você está cuidando do parafuso do cliente? Se isso não está acordado, como é que fica seu planejamento? Então, essa informação, ela consta no manual. Compra de produtos, insumos e ou quaisquer objetos, a gente pede pelo menos 24 horas de antecedência. Não adianta cliente. Aquele caso que eu falei que a cliente estava comprando o tarufo, depois eu descobri, né? No domingo, o cliente ele vai na loja, vai sem nada, e quer que a gente esteja disponível. Desculpa, clientes queridos, mas não pode funcionar dessa forma. Então, hoje, a gente precisa sim organizar o nosso tempo, fazer a gestão das nossas atividades. E se você pede com pelo menos 24 horas de antecedência, a gente vai poder te passar uma relação ou esclarecer dúvidas. A gente fazer um bate-bola legal, para você não ficar descoberto no momento da sua necessidade. Porque com certeza você se planejou para ir ao home center, à loja ou a qualquer lugar que seja. Claro, existem algumas exceções, tem médicos que aparecem uma brecha na agenda, eu preciso ir agora porque senão eu perdi a oportunidade, entendemos, mas não é 100% assim. As pessoas geralmente não se planejam, não se programam, falar com o arquiteto, falar com a pessoa que está responsável pelo seu projeto, mas a pessoa se planeja ir na loja, mas falar com o arquiteto para dar resposta com o designer, não. Então, pedir as informações com pelo menos 24 horas de antecedência, isso salva o seu tempo,
salva o tempo do cliente e evita problemas. Porque ela não me atendeu, é um absurdo. Domingo, pessoal. Então, tem que ter consciência. Já aconteceu também do cliente, eu quero botar minhas peças metálicas, meu kit metálico, eu quero botar box, eu quero botar papel de parede. É importante, durante a obra, antes ou no momento, um pouco antes de fazer essa instalação, se o cliente insistir muito, porque, claro, sempre existe aquela coisa que eu preciso entrar porque estou pagando aluguel, porque eu já estou pagando tem 2 meses, principalmente se for área comercial, reforma comercial, a gente pede para só realmente liberar quando não tiver mais a parte de obra pesada, civil, tivesse sido pelo menos feita uma limpeza mais fina no apartamento ou no imóvel, para você poder fazer a instalação desses kits, porque eles arranham. E, infelizmente, alguns prestadores de serviço, eles não têm um cuidado. Então, já aconteceu de box quebrar, e é assim, quebra à noite, né? Ninguém estava lá, apareceu quebrado, ninguém se responsabiliza. Já aconteceu de torneiras que tinham banho dourado, elas aparecerem arranhadas, mas assim, não é pouco arranhada não, muito. Porta-toalha sem a finalizaçãozinha, aquele botãozinho para poder fazer o acabamento na ponta. Então assim, várias foram as situações. Então se o cliente ele ficar insistindo, eu quero, perfeito cliente, mas eu não posso me responsabilizar por qualquer coisa que vier acontecer daqui para frente. Então, fica a dica de mais essa orientação para para o nosso manual, para os nossos clientes queridos. A gente fala sobre o escritório, a gente oferece um acompanhamento de obra, a gente não faz administração de obra. Então, tem alguns clientes que esquecem, querem muito que a gente vá pegar a chave do apartamento. Tati, eu queria que tu recebesse minha geladeira. Tati, eu queria que alguém estivesse lá para receber piso. Tati, eu queria que o pessoal do ar-condicionado estivesse lá. Então, assim, se o cliente não pode e você vai se deslocar para poder receber um equipamento, outra dica, materiais eletrodomésticos, principalmente, se chegou, você vai assinar como responsável, abram as caixas. Por quê? Já aconteceu de máquinas de ar-condicionado, as unidades externas, elas não serem abertas e quando foi feita a instalação, elas estavam amassadas. Também já aconteceu da unidade interna, que é o que fica dentro do apartamento ali, na paredezinha, né, um high wall, ter um vidro quebrado, era um equipamento chamado Artcool, aquele que é meio espelhado, quebrado. E aí, de quem é a responsabilidade? Já aconteceu de pedras, virem muitas pedras quebradas para poder fazer, no momento de entrega, né, os revestimentos estavam quebrados. É tanta história. Então, assim, se você vai ficar responsável pela entrega, abram as caixas. Tati, mas são 250 metros quadrados. Se o cliente ele não tem um empreiteiro, se o cliente não tem um engenheiro responsável, se o cliente não pode estar nessa obra, você vai estar. Vai contar arquiteto, art design, enfim, como um deslocamento seu, é visita. Não tem problema. E aí você vai ficar lá 1 hora e meia para poder receber esse material. São 50 caixas, a gente recomenda abrir pelo menos mais da metade para ver como é que está a situação de recebimento desse material. Então assim, vai receber, vai pegar a chave, vai ficar responsável pela logística, informa ao cliente que isso não é um serviço, você não faz a administração de obra, você não vai comprar e se for comprar, você inclusive pode solicitar um percentual sobre a compra daquele material. Em administração de obra se faz isso, algumas pessoas cobram 10%, 15%, além do valor da sua visita, do seu deslocamento, porque são 2 atividades completamente diferentes. Pode ser feito isso sem problema nenhum. Então, vai fazer, comunica ao cliente a forma que pode ser trabalhado dentro desse recebimento, dentro dessa logística, dentro dessa ida, né, para buscar o material. Importantíssimo. Estar munido do seu projeto executivo quando vai comprar o material, quando vai estar nas lojas. Porque assim, eu considero, os clientes vão me matar, meu Deus, mas é dia a dia, vida real. Eu considero importantíssimo, se você vai no médico, você vai comprar o seu remédio na farmácia, você leva a sua receita. O projeto executivo é a receita do seu projeto.
Então, o cliente ele precisa levar. Ele vai levar em PDF, ele vai abrir no celular. E aí eu já falei de algumas ferramentas aqui no Trello que pode constar. Enfim, você vai imprimir uma cópia, vai deixar com o cliente. Mas como o celular hoje é o coringa, né, para tudo, então a gente tem ele e resolve qualquer situação com o celular. Provavelmente o cliente ele vai comprar esse material e vai estar com o celular. Agora, claro, minhas amigas, meus amigos, se a gente não coloca todas as informações no nosso projeto, a gente tem um manual do desenho, que isso é um outro momento que a gente vai trazer aqui mais para frente, porque, como eu já disse, o desenho ele é o coração das informações. Só se executa o projeto se a gente tem um bom projeto executivo, um bom projeto detalhado. Então, as informações elas precisam constar nesse material, para você enviar para o cliente e o cliente conseguir tomar as informações, na verdade, como certas ali, poder fazer a compra do material. E uma última dica, né, que eu trago para vocês, dentro do manual do cliente, que foi uma ferramenta que eu, como disse, estou usando até hoje. Clientes, se é projeto, tem começo, meio e fim. Se você assina um contrato, uma proposta, a duração da sua prestação de serviço, ela precisa estar descrita. Geralmente eu coloco dentro das minhas propostas pelo menos 1 ano. E eu informo que na virada do ano vai ter um aditivo financeiro, na verdade vai ser feita uma alteração financeira a partir do Índice Nacional da Construção Civil, que é o nosso INCC. Então, o que ficou de saldo depois de 1 ano vai sofrer um acréscimo de acordo com o INCC. Se ficou visita, também se faz um acréscimo. Se ficou aditivo, também se faz um acréscimo. Isso porque existem 2 situações. Situação 1. O cliente comprou um apartamento, vai ser entregue daqui a 2 anos. Você naquele primeiro ano, naqueles primeiros 6 meses, você vai ter determinadas atividades com as entregas. Daqui a 2 anos, você vai precisar fazer um novo levantamento, um novo detalhamento, enfim. E aí, as informações, elas vão mudar de valor a partir do INCC. Eu trabalho dessa forma, amigos. Vocês trabalham de outras formas, de outras maneiras. Inclusive, depois deixa aqui nos comentários como é que vocês fazem com relação a esses aditivos. Ou se não tem um aditivo, que isso é mais grave. E aí, a segunda coisa é... entregou o contrato, tem contrato ali de 1 ano, por uma situação ou outra o cliente ele não pôde fazer o processo até o final. Ou ele até pôde fazer o processo até o final, mas ele quer mudar alguma coisa. Essa informação é a última informação, foi a última informação que eu coloquei dentro do manual que eu acabei de compartilhar com vocês. No comecinho do vídeo eu falei que tinha feito hoje uma inclusão. Então assim, o cliente ele dá por finalizado o projeto, na verdade o escritório entrega tudo executivo, constrói, está tudo lá. E por uma razão a cliente não consegue fazer a finalização de um determinado local. Pode ser uma copa, pode ser um desenho do móvel para banheiro, móvel superior, cozinha, enfim. E aí ele te pede, quase 2 anos depois, uma alteração. Precisa ser feito sim um aditivo de contrato. Porque as coisas já rodaram, já passou, já foi dado como entregue. Porque se você vai no médico, se você tira um sinal, meu sinal está até aqui, se você tira um sinal e logo embaixo aparece um outro pequenininho, isso é uma outra consulta, isso é um outro sinal. Está no planejamento? A princípio não, porque iniciou-se um processo com a certeza que iria ser feita a contratação do começo ao final. Por alguma razão, vai ser um outro sinal. Por alguma razão, precisou ser feita uma alteração. Então, essa informação é uma informação que ela está muito fresquinha. Eu acabei de colocar hoje no meu manual, por isso que ele passou a ser a versão 5. Então, todas as vezes que eu faço uma alteração, uma inserção de alguma informação, eu salvo como para poder ficar com o meu registro, minha origem. E aí, para finalizar, todas essas informações que eu estou colocando aqui para vocês, a gente vai preparar um documento muito legal e eu vou deixar aqui disponível para você poder baixar e a partir disso criar o seu manual do cliente. E como dica final, como você pode criar o seu manual do cliente? Não vale copiar as informações que a amiguinha colocou. Se você quiser tirar como partido porque você também passou por experiências parecidas,
perfeito. Mas o que eu recomendo é, quais foram os seus problemas? Como é que você pode evitar? Escrevendo coisas simples, uma palavra, um parágrafo. Uma palavra não dá, mas um parágrafo. Coisas simples que vão dar a orientação e a clareza para o seu cliente. Eu garanto que se os seus erros hoje estão anotados, se não estão, é importante começar a anotar. Com relação aos clientes, eles vão diminuir. Como antes, os meus erros com relação aos clientes eram 15% e estão hoje entre 5%, 7%, 8%. Então, fica a dica, tem material, deixa aqui nos comentários como é que você faz, como é que você controla e fica ligada que a gente tem muita informação para compartilhar e está sendo um prazer abrir esse material e deixar aqui registrado para vocês. Eu sou Tati Jordão, te vejo na próxima semana com muito mais conteúdo. De arquiteto para arquiteto.